Nessa aula aqui eu quero conversar com você sobre como o governo controla o nosso dinheiro. E a gente vai falar aqui sobre instrumentos de política econômica. Como é que o governo incentiva a economia, como é que o governo coloca freios na economia, como é que o governo controla essa história de dinheiro dentro de um país. E de maneira geral, um governo ele faz isso por meio de dois instrumentos, que é a política monetária e a política fiscal. Olha só, deixa eu fazer um aviso aqui antes da gente entrar nas definições de política monetária e política fiscal, qual que é o papel do governo nisso tudo. Essa aula aqui, ela não está falando sobre o meu posicionamento político. Eu não estou defendendo aqui algum partido em detrimento de outro. O objetivo aqui é entender como que isso impacta o nosso dinheiro. Afinal de contas, a gente está tentando bolar uma estratégia de investimento que proteja o nosso capital, principalmente contra os políticos, contra a inflação, e que a gente possa ter benefícios com o nosso capital a longo prazo. E para isso a gente precisa de entender quais são as influências. Por isso que a gente está tendo um módulo conceitual, o primeiro módulo falando sobre governos, falando sobre moedas, falando sobre inflação, falando sobre esses diversos agentes econômicos que impactam a nossa relação com o nosso próprio dinheiro. Então, por causa disso que vai ter essa aula aqui falando sobre política monetária e política fiscal. Então vamos entender aqui. Política monetária, isso aqui é exercido principalmente pelo Banco Central. No nosso país, aqui no Brasil, a gente tem o BCB, Banco Central do Brasil. Nos Estados Unidos existe o Federal Reserve, que é o Fed. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os instrumentos do Banco Central para exercer a sua política monetária. E do outro lado existe a política fiscal. Já a política fiscal, ela é exercida por meio da política, por meio dos nossos congressistas, por meio dos nossos políticos. E eles fazem isso por meio de impostos e isenções e reformas tributárias, fazem por meio de leis com programas, por exemplo, programas de construção, Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, programas de benefícios sociais, programas de distribuição de rendas, são os programas de incentivo econômico que os nossos políticos podem fazer. Se de um lado os nossos políticos podem fazer programas de incentivos econômicos, programas de crescimento de obras de infraestrutura, de um outro lado existe o guardião da moeda, que é o nosso agente monetário, o agente da política monetária, que é o Banco Central por meio dos seus diversos instrumentos. Vamos abordar com alguns detalhes aqui primeiro nessa aula o que é a política fiscal. E de maneira geral, isso aqui é um grande problema porque ela é exercida pelos nossos políticos. E de maneira geral também, eu posso afirmar para você que a principal preocupação de um político é em se eleger. E a segunda principal preocupação de um político é se reeleger. E também, de maneira geral, a terceira principal preocupação de um político é eleger o seu sucessor. Quem que vai ser o próximo político da sua linha sucessória? Se vai ser um companheiro, se vai ser alguma pessoa da sua família. E a preocupação com o contribuinte, a preocupação com o cidadão, a preocupação com a pessoa, com o eleitor, ela vai estar em algum lugar abaixo nessa fila. As primeiras preocupações envolvem a eleição. E aí, de maneira geral, também aqui no Brasil, isso aqui é uma grande generalização que eu estou fazendo. De maneira geral, no Brasil, se elege o político que promete mais coisas, não o político que promete menos. O que converte um voto lá na urna, lá no final das contas, é aquele político que falou que vai fazer mais coisas. E hoje, o Brasil é um país que é deficitário. O que isso quer dizer? Desde 2014, mais ou menos, o Brasil ele gasta muito mais do que ele arrecada. O primeiro ponto, vamos entender o que é isso aqui. O que significa um país arrecadar? Como que um país arrecada dinheiro? A maneira mais lógica de captação de receita para um país, para a União, é por meio da coleta de impostos. Coleta de impostos sobre a propriedade, sobre transações, sobre negócios, sobre pessoas. Então, o país ele coleta, ele tem receitas principalmente por meio de impostos. Existem também contribuições sociais sobre a folha de pagamento, contribuições previdenciárias. Existe no Brasil ainda muitas estatais e um pouco do lucro dessas estatais é repassado ao Tesouro, que é o principal acionista, mas a principal maneira como um país tem as suas receitas é por meio dos impostos. Então, o que significa falar que um país é superavitário? Significa que ele coleta mais impostos do que ele gasta. E aqui, quando eu falo gastar, eu estou falando sobre os gastos previdenciários, que eles são bastante altos no país, gastos com a folha de pagamentos, a gente tem muitos funcionários públicos na nossa máquina, muitas pessoas trabalhando para a União, muitas pessoas trabalhando para os estados, muitas pessoas trabalhando para os municípios. Isso aqui é inclusive uma curiosidade muito interessante. Na maioria dos municípios brasileiros, o principal empregador daquele município é a prefeitura municipal.
A gente consegue consultar isso com certa facilidade lá dentro do site do IBGE Cidades. Você escolhe um município ali aleatoriamente, você consegue olhar a quantidade de pessoas que trabalham dentro da prefeitura em relação à quantidade de pessoas trabalhando na economia total. A prefeitura, normalmente, em muitos municípios pequenos, a prefeitura é o maior empregador da cidade. Então, quer dizer, a gente gasta muito com folha de pagamento, a gente tem muito gasto previdenciário, a gente gasta já num grau menor com obras de infraestrutura e investimentos, mas a gente coleta impostos para viabilizar essa máquina pública, para viabilizar também saúde, educação, lazer, segurança, né? Beleza. Então a gente coleta impostos e financia os gastos públicos com isso. O Brasil ele está numa situação de déficit fiscal. Isso significa que os gastos que a gente tem com saúde, educação, lazer, segurança, mais funcionalismo público, mais previdência, mais obras de infraestrutura, esses gastos eles são superiores à nossa arrecadação fiscal. A gente paga menos imposto do que deveria para manter esse estado de bem-estar social brasileiro. E principalmente esse estado que veio após a Constituição de 1988. Beleza, isso aqui é um país que é deficitário. Então, quando a gente volta naquela discussão inicial que eu estava tendo com você sobre os políticos que tentam se eleger, e são políticos que eles vêm na esteira de benefícios sociais, prometendo para grandes empresas isenções fiscais, prometendo benefícios para outras pessoas, prometendo crescimento de programas sociais, prometendo redução de alíquota de impostos. Esses políticos que prometem para conseguir um voto, infelizmente eles não conseguem entregar, porque a gente não tem margem para promessas, não tem muito que possa ser feito no nosso país, a gente gasta mais do que arrecada. E aí se a gente gasta mais do que arrecada, a solução simples para esse problema é só a gente passar a arrecadar mais. Só que o Brasil já tem uma carga tributária muito alta. Existe um estudo econômico que diz que na medida em que a carga tributária é elevada, à medida em que você aumenta a quantidade de imposto em que uma pessoa precisa pagar, uma empresa precisa pagar, isso não gera retornos proporcionais em receita. Aumentar a carga tributária em um determinado percentual não representa o mesmo percentual em aumento das receitas. Por quê? Na medida em que você aumenta a carga tributária acima de um limite razoável, isso passa a incentivar a informalidade na economia, passa a incentivar que você não declare tudo que você recebe, passa a incentivar os negócios não emitirem nota fiscal, passa a incentivar a sonegação fiscal. Porque a carga fica tão alta para manter esse funcionalismo público, a carga fica tão alta para manter essa máquina pública que as pessoas falam, olha, eu não consigo, se eu pagar o que eu devo, o meu negócio não funciona, eu não tenho margens, eu não consigo me manter competitivo com uma carga tributária tão alta sobre o meu negócio. Então, aumentar a alíquota nem sempre gera aumento de receita. E o Brasil está mais ou menos nesse lugar. A nossa alíquota ela já é muito alta. Você conversa com qualquer dono de negócio, você provavelmente já paga muito imposto, já sente isso. E além disso, existe ainda imposto sobre o consumo. A gente vai conversar mais sobre tributação lá na frente. Mas o que eu quero falar para você aqui é que a política fiscal ela é controlada pelos nossos políticos e normalmente as medidas mais populares são aquelas medidas em que existe mais promessa. Infelizmente, no nosso país a gente não consegue entregar as promessas. E existe aqui ainda um segundo agravante, é que nem sempre essas promessas, ou nem sempre essas medidas populares ou populistas, elas têm uma consequência de curto prazo. Pode ser que elas aconteçam um pouco mais deslocadas no tempo, de maneira que as pessoas nem consigam ligar a origem ao fato que está acontecendo. Quer ver um exemplo sobre isso? No segundo governo da Dilma, ali depois de 2013, daquelas manifestações nas ruas, daquele grande movimento popular e pessoas querendo mudanças, então o presidente aplicou uma isenção sobre o imposto IPI sobre caminhões novos. Então ficou mais fácil de você comprar um caminhão novo. Isso aqui é um instrumento de política fiscal feita pelos nossos políticos. Está vendo aqui? A presidente tem o poder de incentivar tanto a produção de novos caminhões, incentiva lá na indústria, né? Porque se você está impulsionando as vendas, se você está reduzindo impostos sobre as vendas, se você quer ajudar aquela indústria reduzindo impostos, você está incentivando as vendas. Então vai ter mais pessoas trabalhando, mais caminhões sendo produzidos, quer dizer, só coisa boa, né? Pode ser que só seja coisa boa, mas existem consequências a longo prazo disso, porque é uma perturbação no sistema econômico. Porque o que é o sistema econômico puro? O sistema econômico puro é aquele onde existem transações
entre pessoas que veem sentido no que estão fazendo. Se uma pessoa acha que é adequado pagar um valor por determinado bem e outra pessoa acha que é adequado receber tal valor por aquele determinado bem, existe a troca econômica. E a função do governo, no mundo ideal, sobre as trocas econômicas, é se manter o mais isento possível, cobrando a menor alíquota sobre tributação possível, causando o menor distúrbio sobre esse sistema econômico, né? Quanto menor a atuação do governo, na maioria dos casos, não estou falando que o governo tem que ser inexistente, mas quanto menor o governo estiver atuando, na maioria dos casos, menos ele vai estar atrapalhando, né? Na maioria dos casos, o que o governo faz é atrapalhar. De novo, eu não estou falando aqui sobre o meu posicionamento político, ou a favor de determinado partido, ou contra outro partido. Eu falei lá no começo que a principal preocupação dos políticos é se eleger, e normalmente a preocupação com a gente não está nos primeiros lugares. Então, se a gente não está nessa lista de preocupação com os políticos, eles também não deveriam estar na nossa lista de preocupação. Claro que eu me identifico mais com as ideias de direita, eu me identifico mais com as ideias de liberalismo, porque eu me preocupo mais com o meu dinheiro. E eu também acredito que você deveria se preocupar mais com o seu próprio dinheiro e tentar abandonar um pouco sobre críticas mais generalistas sobre o que os governos fazem. Beleza, vamos voltar aqui para o caso dos caminhões. A presidente Dilma reduziu a alíquota do IPI para incentivar a venda dos caminhões novos. Houve então o efeito esperado, as pessoas começaram a comprar mais caminhões. E aí, beleza, pessoas compraram mais caminhões, a indústria ficou satisfeita, agora existem novos profissionais no ramo do transporte rodoviário. Isso aqui foi bom para todo mundo saiu feliz aí. Beleza, nesse momento, a então presidente Dilma também estava praticando uma política de preços controlada lá na Petrobras. O preço do diesel ele era mais ou menos fixado pelo governo federal. Existia uma política de preços que não deixava que a commodity flutuasse. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o caso da Petrobras também, mas o preço do óleo diesel ali que abastecia esses caminhões que foram vendidos, ele estava fixo. Beleza, a gente consegue avançar agora na nossa política, teve o impeachment, teve Eduardo Cunha, assume o presidente Michel Temer, e então em 2018, já na nova gestão, o presidente ele abandona esse sistema de preço fixo no óleo diesel, deixa que a commodity, o petróleo flutue de acordo com os mercados internacionais, e o preço sobe, o preço que estava congelado há tanto tempo, o preço sobe. Tudo bem, isso acontece no mercado, oscilações de preço, que o mercado é esse organismo que consegue, com algum tempo, se ajustar. Pessoas vendendo seus serviços, pessoas contratando seus serviços, as pessoas que estão vendendo não conseguem vender mais pelo mesmo preço, tem que ajustar um pouquinho para cima, as pessoas que estão comprando ajusta ali um pouquinho, repassa para o consumidor. A economia é um sistema complexo que, quando sofre essas perturbações externas, com algum tempo consegue se ajustar. Mas, se a gente olhar para o passado, houve esse incentivo para que muitos caminhoneiros entrassem no mercado por meio dessa isenção de IPI. Então, agora, esse sistema econômico ele já não está mais na sua forma natural. Agora, houve uma perturbação anterior, existe um excedente de caminhoneiros e agora esse excedente de caminhoneiros, se você tem muitas pessoas prestando um serviço, a tendência é que o preço desse serviço abaixe, porque não é um serviço que é escasso. Se tem muitas pessoas prestando serviço de frete, muitas pessoas prestando serviço de transporte rodoviário, a tendência é que o preço do transporte rodoviário se torne competitivo, que o preço abaixe. Só que o preço do principal insumo aumentou agora, o preço do óleo diesel aumentou. Então, você já tinha o fato do preço estar abaixando pela alta oferta do serviço, e agora você tem um segundo problema, que o preço do principal insumo aumentou. Então já era uma coisa que tinha um preço de venda reduzido, e agora a margem reduziu ainda mais por causa do preço do insumo. O que aconteceu então é a greve dos caminhoneiros. Então a grande greve dos caminhoneiros que a gente teve em 2018 foi uma consequência de uma política fiscal que não foi muito bem planejada lá atrás. Deliberadamente incentivar uma atividade econômica ou não tentar planejar quais são os efeitos de segunda ordem desse incentivo, dessa redução fiscal, não é uma coisa que costuma dar certo. E, de novo, a política fiscal ela é uma coisa que é exercida pelos nossos políticos. E, geralmente, os nossos políticos eles precisam tomar decisões que sejam populares naquele instante. Eles não podem muito se preocupar com os efeitos de longo prazo ou de médio prazo das suas políticas fiscais. Então, lá no final das contas, quem acaba pagando esse pato da política fiscal e dos atos populistas dos nossos políticos acaba sendo o consumidor, acaba sendo a pessoa física. Isso acontece porque
Por exemplo, no caso do frete, o que tinha que acontecer é que o frete precisava ficar mais caro em 2018. O frete rodoviário precisava de aumentar o preço. Então, os motoristas eles precisavam faturar mais e o presidente teve que congelar um pouquinho o preço do diesel. Ele fez isso reduzindo a alíquota de ICMS, se eu não me engano, abaixando o custo do óleo diesel para esses consumidores. Mas se abaixa de um lado, né, é aquela história do cobertor curto. Se você está tirando a tributação de um lado, você vai ter que aumentar de outro. E de maneira geral, quem paga a conta é o pequeno consumidor, é a pequena pessoa física. E de maneira geral também, existem alguns estudos falando sobre isso, que quem paga mais caro sobre essas políticas fiscais acaba sendo o cidadão mais pobre. Porque o cidadão mais rico, a pessoa que tem reservas, essas perturbações do sistema, esses pequenos aumentos de preço, representam apenas um pouco da sua receita. Mas agora, as pessoas que não têm tanta margem no orçamento familiar, vivem com um pouco mais de ajuste, elas não têm tanta folga assim para aumentar esse aumento de preços. Então, de maneira geral, esses instrumentos de política fiscal, por serem controlados por pessoas que não são técnicas e por pessoas que têm outro tipo de incentivo, acabam causando mais prejuízos do que benefícios para os contribuintes. Inclusive, esse aqui é um ponto que é um pouco mais polêmico, mas que eu preciso conversar com você também, que é sobre o caso da Petrobras. Os políticos eles acabam pegando esteiras sobre a falta de pensamento econômico sobre determinado assunto, a falta sobre conhecimento de mercado sobre o assunto, e acabam se aproveitando da popularidade que é falar sobre isso. A ideia de que, olha só, o Brasil hoje ele consegue extrair petróleo suficiente para atender toda a demanda nacional. A Petrobras consegue, por meio das suas fontes de petróleo espalhadas pelo nosso país, ela consegue extrair petróleo do solo para atender a demanda nacional. Então, se a gente consegue atender a nossa própria demanda, se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que então a Petrobras precisa seguir o preço da commodity internacional? Por que a gente tem que atender o preço do petróleo em dólar? Por que se a gente consegue atender o Brasil como nação, por que a gente tem que seguir o preço de negociação da OPEP, o preço de negociação dos países exportadores de petróleo? Por que a gente não pode aplicar o nosso próprio preço aqui dentro? Isso aqui é uma grande falácia e a gente precisa entender por quê. E os políticos, eles aproveitam da popularidade desse argumento, mas existem pensamentos muito falhos aqui dentro. O petróleo é uma commodity. O que quer dizer isso? O que é uma commodity? Commodity é uma coisa que é igual. Por exemplo, soja. Soja é igual em todo lugar. Você pode plantar soja aqui no Brasil, soja lá nos Estados Unidos, soja no México, soja na China. A pessoa que compra a soja independe de onde veio. Se você estiver plantando segundo as mesmas especificações, estiver colhendo sobre as mesmas especificações, a soja é a soja aqui em qualquer lugar. O milho, você pode plantar milho no interior de Goiás, no interior do Mato Grosso do Sul, no interior do Mato Grosso, no interior do Tocantins. Milho é milho em qualquer lugar, não depende. O milho ele é indiferenciável, porque isso é uma commodity. O petróleo é o mesmo caso. O milho é o mesmo caso. A soja, o boi, o frango, isso é commodity. Commodity é uma coisa que, inclusive, pode ser negociado internacionalmente porque a qualidade é atestável. Se for do mesmo, é a mesma coisa. Então, o petróleo é uma commodity. E o petróleo que a gente usa, ele tem uma qualidade específica que ele chama petróleo Brent. Então, existe um mercado internacional de petróleo. Existem os países exportadores de petróleo. E os principais países que exportam petróleo eles são localizados lá próximos ao Oriente Médio, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar. Esses são países que têm petróleo em uma extrema qualidade e eles conseguem extrair esse petróleo com extrema facilidade. Ele está muito raso na superfície terrestre, você não precisa de ir para o meio do mar, você não precisa de ir para alto mar para extrair esse petróleo. É uma coisa que é muito fácil. Da mesma maneira, os Estados Unidos também conseguem extrair esse petróleo. Lá no Texas e também na costa ali dos Estados Unidos, eles conseguem extrair petróleo com uma certa facilidade, eles têm tecnologia para isso. E o Brasil também consegue extrair petróleo. E aí, como existe um mercado internacional para petróleo, muitos países precisam dessa matéria-prima, muitos países precisam dessa commodity, esse aqui é um item que ele é negociado internacionalmente. Assim como o feijão, assim como a soja, assim como o milho, assim como todas as outras commodities, assim como o minério de ferro, o minério de cobre. Existe um mercado internacional para essa commodity. Beleza. Mas então por que o Brasil tem que seguir o preço do mercado internacional? Por que o Brasil não pode criar um preço doméstico aqui para a gente se autoatender? Isso aqui, inclusive, é a principal crítica ao sistema socialista. A ausência
de um sistema de preços. Isso aqui, sistema de preços, é a chave de por que a Petrobras tem que seguir a cotação internacional. Sistema de preços. Olha só, no mercado que seja minimamente competitivo, isso aqui é importante entender, minimamente competitivo. O que define o preço de venda não é o custo da extração da commodity, mas sim a competição dos diversos agentes que estão competindo dentro desse sistema. Mas para que o sistema de preço faça sentido, é preciso que a gente esteja num sistema competitivo. No caso da commodity petróleo, a gente está no sistema competitivo quando a gente olha para o cenário internacional. Existem diversos países, diversas empresas vendendo petróleo, extraindo, sendo cada vez mais competitivas, reduzindo suas margens, com isso podendo abaixar o preço de venda da commodity. Por isso que existe um mercado internacional para o petróleo. Já no Brasil, quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem bem um sistema competitivo assim. Meio que somente a Petrobras tem o poder de extrair o petróleo do solo. Mesmo que você encontre petróleo na sua propriedade, o que tem no subsolo não pertence a você, pertence à União. Então é meio que só a Petrobras consegue extrair aquele petróleo da sua propriedade. Então a Petrobras tem um monopólio de extração de petróleo aqui no nosso país. É claro que a Petrobras vai ter que te remunerar, ela vai ter que comprar essa propriedade, ela vai ter que comprar o terreno para acessar o subsolo. Mas somente a Petrobras consegue extrair o petróleo daí. Mas de qualquer maneira, num sistema minimamente competitivo, e aqui eu estou usando essa minimamente porque a gente compete, pelo menos a nível internacional com outros países, o que define o preço da commodity é a competição. Então é o mercado internacional que define o preço do petróleo. Então, o Brasil ele tem algumas alternativas. Ele pode, por exemplo, não vender o petróleo aqui para o mercado nacional. Ele pode vender o petróleo no mercado internacional. E da mesma maneira, o Brasil pode não comprar o petróleo nacional. Ele pode comprar o petróleo internacional. Claro, baseado na competitividade de preço. E para que isso funcione de maneira plena, não basta a gente apenas fixar o preço do nosso petróleo no mercado internacional. A gente podia também abrir a competitividade aqui dentro do mercado nacional. Qual que é o problema da gente ter mais empresas explorando petróleo aqui dentro do nosso país? Porque se a gente está num mercado que é competitivo, a tendência é que o mercado, que é esse grande organismo que sofre essas oscilações e se ajusta com algum tempo, consiga encontrar seu espaço, o lugar perfeito entre a oferta do produto e a demanda pelo produto. O preço se ajusta nisso. Então, o que a gente precisa é de ter mais competição. Mas agora, esse como é um grande assunto, acaba que os amigos do rei são os beneficiados. Então, são as grandiosas empresas que são beneficiadas. E aí a Petrobras é tratada como esse grande troféu que precisa ser cuidado a qualquer custo. Beleza. Realmente, a Petrobras é uma grande empresa, a maior empresa do país, mas se ela não consegue competir com uma outra empresa, provavelmente ela não devesse continuar existindo, né? Se ela vai perder a competição, se houver uma outra empresa aqui no país, se a Petrobras vai perder a competição, provavelmente nós, consumidores, estaremos numa melhor situação, se houver a competição, né? Ah, Daniel, mas mesmo assim eu acho que o petróleo deveria ser negociado pelo preço da commodity aqui no Brasil e a gente podia definir nosso preço aqui dentro. Ok. Vamos então mudar o exemplo. Pare de falar de petróleo e passe a falar sobre soja. A gente vende o grão da soja seguindo cotação internacional. Mas e aí? Você acha também que a gente deveria vender o preço de soja segundo atendimento da nossa oferta nacional aqui, para a nossa demanda nacional? Porque a soja é usada, por exemplo, para a criação de gado. E a gente negocia soja para a criação de gado no terreno nacional seguindo cotação internacional. Por que a gente não fixa uma cotação nacional para a soja? Ué, porque não faz o menor sentido. O produtor de soja ele pode vender a nossa soja no mercado internacional. E a soja no Brasil ela é altamente competitiva, porque existem diversos produtores de soja no país. Da mesma forma, pega algum minério, o minério da Vale. A gente extrai muito minério de ferro pela Vale. E o minério de ferro na Vale ele é negociado principalmente na Bolsa de Dalian na China. E a China, assim como a OPEP faz com o petróleo, a China acaba manipulando bastante o preço do minério de ferro. Ué, mas então se a gente usa minério de ferro dentro do nosso país para as diversas coisas que a gente faz com ferro, por que a gente não fixa uma cotação nacional para o ferro e mantém o ferro aqui para manter a nossa autossuficiência em ferro? Ué, porque isso não faz o menor sentido, porque a gente pode vender o ferro no mercado internacional. E o ferro, ele é um minério que ele é altamente competitivo, porque existem outros países que exploram ferro, existem outras empresas que podem explorar o ferro. Então, quando a gente muda o exemplo, passa a fazer sentido seguir o preço
de uma commodity internacional. Mas agora, a hora que a gente fala de petróleo, deixa de fazer sentido, porque tem a Petrobras, e a Petrobras tem um monopólio, e os políticos gostam disso, e o petróleo está nas bombas de combustível, e a gente gosta de ver o preço, e gosta de quando o preço do combustível está baixo, e a gente sente as oscilações do preço. Quer dizer, os políticos gostam disso. E aí os políticos querem usar a Petrobras como instrumento de política fiscal, querem usar uma empresa estatal como instrumento de política fiscal. E é assim que eles fazem para a Caixa Econômica Federal, para os Correios, para as grandes empresas. Essas grandes empresas estatais, elas não são, ou pelo menos não deveriam ser, instrumentos de política fiscal. Uma grande empresa estatal, ela deveria existir somente sobre a condição de conseguir vencer a concorrência. Se a empresa consegue atender, se essa empresa consegue existir no mesmo patamar de concorrência, ela deveria ser mantida. Agora, se uma concorrência consegue prestar um serviço melhor e o consumidor prefere comprar dessa empresa, e provavelmente um preço mais baixo, então a grande empresa estatal, ela vai naturalmente deixar de existir, né? Mas não é esse o caso do nosso país, porque os nossos políticos, eles querem usar argumentos populistas para se eleger, e aí eles acabam usando empresas estatais como instrumentos de política fiscal. Mas, em teoria, essas empresas não são instrumentos de política fiscal. Beleza, vamos para a próxima aula agora para a gente poder conversar sobre política monetária. Lembrando que aqui eu não estou interessado em posicionamento político, eu não estou a favor de um político ou de um partido em detrimento de outro político de outro partido. O meu interesse está em proteger o meu dinheiro, em como que eu crio riqueza, em como é que eu preservo o poder de compra, como é que eu tenho uma unidade de reserva de valor sobre o meu dinheiro. Vamos conversar agora sobre política monetária e como é que é a atuação do Banco Central nessa questão.